Graças a Deus, mais uma quinta-feira, nós com a palavra de Deus, nós com esperança, que realmente uma esperança objetiva de que Deus ouve e atende a nossa oração. Como eu costumo dizer, quando nós oramos, Deus tem 4 respostas. As 4 respostas de Deus é sim, pode ser não, a segunda, a terceira, espere, e a quarta, talvez. Lá em Lamentações, capítulo 3, diz assim: coloque a tua boca no pó, talvez haja esperança. E outros textos mais na Bíblia sobre isso. Então nós vamos orar. Agora estamos com a nossa fé objetiva, nossa esperança objetiva, na pessoa de Jesus, para que Ele tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da humanidade e que possa curar as nossas enfermidades, retirar essa doença e salvar o seu povo, sabe, dessa praga. Então nós estamos orando. Os meios que Deus usa também são os meios humanos, meios sobrenaturais. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele age do jeito que Ele quiser. Então vamos orar para que a vacina chegue logo, principalmente no Brasil, para vacinar o pessoal, para ficar imune. Aqui a coisa está correndo mais rápido, mas mesmo assim ainda existe mortandade, ainda existe muita desesperança, muito sofrimento no meio do povo. Quero abrir, ainda falando, nós estamos na semana da paixão de Cristo, semana da Páscoa. Quinta-feira, Jesus estava sendo interrogado pelo Caifás, Anás e os sacerdotes religiosos, fariseus. Ele estava sendo interrogado. Ele foi pego lá no jardim do Getsemane e foi trazido para a casa de Caifás, onde Pedro e João também estavam, lá no pátio, e a coisa ficou complicada com Jesus. Na quinta-feira, aí Jesus, ele fica dentro de um calabouço, talvez de 2,5 metros por 2,5 metros, um buraco. Ele ficou ali preso, sem janela, sem ventilação, na época sem luz também. Eu estive lá e vi, então ele passou a noite ali. Já estava sem comer alguns dias, e ali ele estava muito fraco, e já tinha apanhado dos religiosos, e passou aquela noite, e na sexta-feira ele vai para se encontrar com Pilatos e ser condenado. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a condenação do Senhor Jesus. A frase que eu costumo dizer é: que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? Essa frase está estampada na Bíblia, daqui a pouco eu leio. É uma frase que chama a minha atenção e a sua atenção. O que é que vamos fazer com Jesus hoje? Naquela época levaram para a cruz, mas hoje eu estou dizendo: o que é que você está fazendo com Jesus? O que é que eu vou fazer com Jesus? Tá bom? Vou cantar uma música, um hino. Esse hino é um hino que tem uma letra tremenda. É a mensagem completa, desde a morte de Jesus até a ressurreição. Os anjos descendo para tirar a pedra do sepulcro. Coisa tremenda. Esse hino é um hino que dá um testemunho, uma pregação. Vamos cantar essa música bonita sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Hino da harpa cristã. Sete. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta
Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou. Nela por mim, respirando, os meus pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança ao seu lado voou. Na esponja me deram vinagre, e ele por mim o tragou. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois José de Arimateia e Nicodemos também puseram-no em um sepulcro, e os guardas vigiavam bem. Enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar, e Deus fez então um milagre, fazendo dos mortos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiavam quando anjos vieram do céu. E a pedra que estava na porta, com grande poder remover. Depressa os laços caíram, o plano de Deus era assim. E a luz e a vida resplendem, e isto foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim, padecendo tudo assim. Eu sei que eu era culpado, e sei que ele era inocente, padeceu tudo por mim e por você. Vamos ler um texto para a nossa meditação. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, é completo, capítulo 27, os detalhes que Mateus dá sobre a crucificação, sobre a condenação de Jesus, e depois logo o seu sepultamento e a sua ressurreição. Eu quero ler com vocês o texto 19 e o 22. 19. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. 22. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo?
E todo o povo respondeu. Todos responderam: crucifica-o. Vamos orar. Deus, temos a tua palavra em mãos. Estamos aqui para meditar, pensar um pouco sobre a morte de Jesus, seu sangue derramado naquela cruz, o sofrimento que ele sofreu durante aquela semana, principalmente na quinta, sexta, e morreu na sexta, mas ressuscitou no domingo. Te louvamos porque cada vez mais a nossa crença é mais firmada, enraizada, de que Jesus Cristo é realmente o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Ele louvor e glória, hoje e sempre. Amém. Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Palavra da mulher de Pilatos. E Pilatos fez a pergunta ao povo: que farei então com Jesus chamado Cristo? E o povo respondeu: que seja crucificado, crucifica-o. Quando eu vim passear aqui, não era bem passear, eu vim pregar a convite do pastor Gustavo. Eu vim pregar e preguei aqui em New Jersey, preguei aqui na Pensilvânia, preguei em Massachusetts, eu e a Marta cantando também. Eu encontrei, me levaram numa livraria, eu encontrei um plástico para se colocar no carro lá atrás, que dizia o seguinte: Jesus, o rosto de Jesus, escrito assim: ame-o ou deixe-o. Isso, aquela frase ficou marcada, eu até comprei e levei para o Brasil, ficou marcado porque eu pensei, não há como ficar em cima do muro. Ou você ama o Senhor Jesus ou você odeia. Por isso há muita perseguição da igreja, perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja, porque ou você ama, você faz parte da igreja, ou você vai odiar a igreja. E hoje, mesmo sem perseguição, por exemplo aqui na América e também no Brasil, mas existe individualmente os crentes que se afastam da igreja, é porque não querem envolver com Jesus. E há aqueles que estão chegando para a igreja, estão animados com a igreja, por quê? Porque estão amando o Senhor Jesus. A pergunta é: o que é que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo? Abra o seu coração e diga: Jesus, entra aqui, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na nossa vida, Senhor. É isso que nós devemos começar a proclamar e abrir o coração. Lá em Apocalipse diz, no capítulo 2, diz que o Senhor Jesus está batendo a porta da igreja, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aí nós transportamos o bater na porta da igreja, porque tem muita igreja que Jesus já está do lado de fora. Aí nós estamos dizendo agora para o nosso coração também. Ele está batendo, ele está falando, o Espírito Santo está comovendo você, está falando com você. Abra a porta do seu coração, deixe Jesus entrar. Se você se envolver com Jesus, você vai ver a diferença, vai perceber a diferença. Por exemplo, Zaqueu se envolveu com ele. Zaqueu apenas foi andar com ele. Zaqueu estava em cima de uma árvore porque tinha uma estatura pequena e ele queria conhecer Jesus. Ele subiu numa árvore, Jesus debaixo da árvore gritou: Zaqueu, desce depressa, pois eu vou jantar na sua casa. Eu quero conhecer a sua casa. Ele desceu cheio de alegria. A Bíblia não fala que eles conversaram pelo caminho. A Bíblia só diz que quando chegaram na casa, cheio de gente, Zaqueu foi quem bradou: Senhor Jesus, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Vou vender, porque era um homem rico, cobrador de imposto, eu vou vender a metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Jesus bradou: hoje veio salvação a esta casa, pois este Zaqueu também é filho de Abraão. Queridos, só porque abriu a porta da casa e deixou Jesus entrar, Jesus mudou o coração daquele homem corrupto. Pedro esteve envolvido com Jesus lá no pátio da casa de Caifás, e Pedro negou Jesus 3 vezes.
quando ele nega pela terceira vez, o galo canta, ele lembra que Jesus tinha predito: hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Que isso, Senhor? Eu não vou dar espadada, o Senhor não vai morrer. Sabe o que aconteceu? Ele negou 3 vezes. Quando ele olha lá no fundo, Jesus está entre os religiosos, Caifás, Anás e outros mais. Jesus olhou, quando ouviu o galo cantar, Jesus olhou nos olhos de Pedro. Pedro levantou dali e foi para um lugar chorar amargamente. Sabe por quê? Porque Jesus estava consolando, perdoando a atitude, as ações de Pedro. Jesus é o nosso perdoador, é o nosso salvador. Se você se envolver com ele, tenha certeza, ele vai olhar para você, não para te condenar, mas para te salvar, para te perdoar. A prostituta, trazida pelos religiosos, todos com pedras nas mãos para matá-la apedrejada, aí falaram para Jesus: mestre, na lei de Moisés, essa mulher foi pega em pleno ato de adultério, ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus curvou, começou a escrever na terra, na areia. Cada um foi olhando o que Jesus estava escrevendo. A Bíblia não fala o que Jesus escreveu. Possivelmente, Jesus começou a escrever o pecado de cada um, porque Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E abaixou, começou a escrever, se escreve o pecado de cada um. Eles começaram a ir embora, os homens, ficou somente Jesus e a mulher adúltera. Sabe o que aconteceu? Jesus perguntou para ela: que Deus teus acusadores? Alguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aquela mulher se envolveu com Jesus, foi liberta, foi perdoada, porque Jesus tem compaixão, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus perdoa. Você e eu tivemos um envolvimento com Jesus. Eu tive um envolvimento com Jesus, mesmo nascendo num lar evangélico. Eu tive uma experiência com Jesus aos 17 anos. Mudou completamente a minha vida, tanto para o ministério como as minhas atitudes. Por quê? Porque eu me envolvi com ele, com Jesus, e Jesus mudou completamente a minha vida. Jesus quer mudar a sua vida. Pergunta-lhe Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? O que é que você vai fazer com Jesus hoje? Depois de 2000 anos que ele morreu por você, ressuscitou, está vivo. E se ele ressuscitou, é porque Deus aceitou o seu sacrifício na cruz. Por isso ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele morreu para a nossa redenção e ressuscitou para a nossa justificação. Lindo demais. Agora, Jesus não gosta daqueles que estão indiferentes, que estão em cima do muro. Nem uma coisa nem outra. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse: melhor seria que você fosse frio ou quente, porque você é morno. Estou a ponto de vomitar você da minha boca. Estou enojado com você. E há muita gente que tenta ficar no evangelho, tenta ficar em cima do muro. Jesus disse no capítulo 12, Mateus 12, Jesus diz uma coisa interessante, 12:30, olha só: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não se ajunta espalha. Meu Deus, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não se ajunta espalha. Não tem em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Ou você ama o Senhor Jesus, ou você não ama o Senhor Jesus. O pessoal gosta muito de religião, mas Jesus não é uma religião. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma pessoa. E a pessoa de Jesus. Na religião você tem que fazer. Você começa a fazer, tentar fazer as coisas para você ganhar a salvação, merecer a salvação. E você fica parecendo aqueles malabaristas com os pratos. Não sei se você sabe do que eu estou falando. Vários pratos em cima de uma vareta e ele fica rodando o prato, roda aqui para não cair.
Nós na religião ficamos correndo de um lado para outro, faz aqui, fica lá, acerta aqui, dá esmola, faz o bem, para receber a salvação. E você sabe que muitas vezes não dá conta e muitas vezes o prato cai e quebra. Agora, com o Evangelho, você não tem que fazer nada. Você tem apenas que crer na pessoa de Jesus. Crer na pessoa de Jesus. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma pessoa. É a pessoa salvadora. Suficientemente capaz de salvar a mim e salvar você. Quando Jesus foi entregue por Judas aos religiosos, foi preso, levaram Jesus para Caifás, Anás, e eles perguntaram, mas não puderam deter Jesus, ficar com Jesus. E os religiosos, o sumo sacerdote, então entregou Jesus a Pilatos. E Pilatos, que era o governador, ele agora com a autoridade que ele tinha, a multidão se reuniu e Pilatos no tribunal começa agora a dar sentença para Jesus. Ele sabe que Jesus é inocente. A mulher manda, quem sabe, um bilhete ou um mensageiro até Pilatos. E quando ele lê o bilhete, ou então o mensageiro chega e diz: sua mulher disse para você não se envolver com este inocente, porque hoje ela teve um sonho e sofreu muito por causa dele. E Pilatos não suportou ficar com Jesus, soube que Herodes estava na cidade, mandou Jesus para Herodes. E Herodes, governador da Galileia, pegou Jesus, interrogou, zombou de Jesus, colocou o seu manto de autoridade sobre Jesus, zombou, mandou bater em Jesus. Depois disse: nós temos que entregar Jesus a Pilatos. E devolveu Jesus a Pilatos. Então veja só que Jesus está como uma brasa viva na mão desses homens. Caifás não quer. Pilatos joga para Herodes. Herodes devolve para Pilatos. Aí Pilatos agora com essa batata quente na mão, não sabe o que fazer. Ainda mais que a mulher mandou um recado: não se envolva com este inocente, pois hoje eu muito sofri num sonho por causa dele. Aí Pilatos diz: tem Barrabás aqui, tem Jesus, quem vocês querem que eu solte? Os religiosos gritaram: grita Barrabás. E o povo: queremos que solte Barrabás. Barrabás ia ser condenado naquele dia. A cruz foi feita do tamanho de Barrabás. A cruz era para Barrabás. Mas na última instância, na última hora, queremos que solte Barrabás. Aí Pilatos diz: mas o que é que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo? E o povo gritou: crucifica-o! Pilatos agora lança para a multidão. A multidão também não quer responsabilidade e está levando Jesus para a cruz. Há um texto aqui no capítulo 27 e versículo 25 que diz: todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Sem saber, o pessoal está fazendo uma declaração verdadeira sobre o sangue de Jesus. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Na igreja nós somos salvos, libertos, porque nós recebemos sobre nós o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E essa profecia aqui, mesmo sem saber o que estavam falando, se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir na vida de muitos. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Tremendo. Jesus vai para a cruz, mas nem a cruz segura Jesus. Acabei de cantar José de Arimateia, um homem rico, Nicodemos, também que era da alta corte, pediram a Pilatos para tirar Jesus da cruz. Tiraram Jesus da cruz naquela sexta-feira, morto, e o sepultaram em um sepulcro novo, sepulcro de rico.
tudo cumprindo as profecias do Antigo Testamento, principalmente do Salmo 34, onde diz que ele foi posto entre os ricos na sua sepultura. Agora preste atenção numa coisa. Ficou na sepultura, o tempo passou, 1, 2, 3. No terceiro dia, no domingo, Jesus ressuscitou. Como eu acabei de cantar, anjos vieram, tiraram, removeram a pedra. Anjos estavam dentro do sepulcro. Anjos estavam sentados em cima da pedra. Anjos estavam ao redor do sepulcro. Quantos anjos tinha naquela cena? Milhares de anjos, para dar boas-vindas a Jesus. E Jesus ressuscitou. Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Os anjos enfileirados agora estão recebendo Jesus Cristo novamente em vida. E ele ressuscitou no terceiro dia. Esse é o nosso Jesus. Agora vamos pensar um pouco. Nem os sacerdotes, sumo sacerdote e sacerdote, nem Pilatos, nem Herodes, nem a cruz, nem o túmulo pôde deter Jesus, segurar Jesus. Mas eu digo com toda confiança e certeza, eu agarrei Jesus, eu segurei Jesus. Você também pode segurar Jesus. Você pode deter Jesus na sua vida. É só abrir a porta do coração. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você receber o Senhor Jesus, segurar Jesus na sua vida, Jesus vai fazer parte da sua vida. Jesus vai fazer parte da sua vida hoje e eternamente. Coisa linda. Agora vamos pensar uma coisa. O que será que a mulher de Pilatos sonhou naquela noite que sofreu tanto? Possivelmente, vamos pensar. Eu gosto de sermões que a gente possa pensar um pouco. Ela pode ter sonhado com a própria morte de Jesus. Coroa de espinho, sangramento, a fraqueza dele, o rosto todo desfigurado de tanto apanhar, as costas rasgadas de tanto chicote que ele levou. Ela pode ter sonhado com essa morte, o inocente morrer daquela maneira, e ela sofreu. Mas ela pode, porque Jesus bradava que no terceiro dia ele ressuscitaria. Ela pode ter sonhado com a ressurreição de Jesus. Jesus saindo do sepulcro. Que cena! Que cena! Pedra removida, Jesus saindo glorificado, vivo, andando, falando, conversando, se deixando tocar e tocando nas pessoas. Ela pode ter sonhado com a ressurreição do Senhor Jesus, porque Jesus bradava que ele ia ressuscitar. Ela poderia ter sonhado com a volta de Jesus, porque Jesus dizia que ele voltaria nas nuvens com poder e glória, juntamente com os anjos ao seu redor. Ao toque da trombeta do arcanjo, ele voltaria com poder e glória para vir reinar com a sua igreja aqui na terra. Querido, preste atenção. Sonhar com uma cena de Jesus rompendo os céus, o barulho das trombetas, e Jesus sendo visto por toda a terra, todo olho verá, diz a palavra, em vários lugares. Agora a minha pergunta é: sonhar com a volta de Jesus é de sofrer, principalmente quando não se está preparado, quando não se faz parte da igreja. Sonhar com a volta de Jesus é a coisa mais terrível, porque você sonha que ele está voltando e que você não tem condições de reinar com ele por causa dos seus pecados. Ele não lavou os seus pecados, ele não retirou os seus pecados. Continuam os seus pecados, fazendo separação entre nós e Deus. A Bíblia diz, lá no Salmo, lá em Isaías 59, versículo 1 e 2, que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Por isso o sangue de Jesus nos purifica. Jesus é o nosso mediador. O sangue de Jesus nos purifica para nós fazermos parte da igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, a igreja santa do Senhor.
essa mulher deve ter sofrido muito, seja qual for o sonho. Mas Pilatos não conseguiu livrar Jesus da multidão. A multidão jogou Jesus na cruz. Uma pergunta às vezes que a gente faz: quem foi realmente que matou Jesus na cruz? Quem crucificou Jesus na cruz? Foram os romanos? Foram os romanos, os imperadores, os governadores, Pilatos, Herodes, Césares? Foram os judeus que não aceitaram Jesus? Será que foram os judeus? Na Segunda Guerra Mundial, Hitler matou milhões e milhões de judeus porque achavam que eles mataram Jesus. Agora minha pergunta é: foram os judeus? Quem foi realmente que matou o Senhor Jesus? Fomos todos nós. Ele morreu por toda a humanidade. Eu levei Jesus para a cruz porque a cruz de Barrabás era do meu tamanho também. Aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para mim. Aquela cruz era para Barrabás. E o inocente, o Cordeiro de Deus, imaculado, tomou o meu lugar, tomou o lugar de Barrabás. Se ele creu, ele foi salvo. Que o inocente estava sendo crucificado, condenado, o pecado meu sendo pago lá na cruz, o seu pecado sendo pago lá na cruz, sendo removido, porque o inocente está morrendo por você. Todos nós, por causa dos nossos pecados, levamos Jesus para a cruz. Glória a Deus que ele enfrentou a cruz. Agora, Pilatos, vocês sabem que Pilatos lavou a mão. As mãos. Não é Covid não, é porque ele queria ficar livre. Quando a mulher disse que Jesus era inocente, ele já sabia que os judeus e os sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Diz o texto aqui. Porque eles sabiam que tinham prendido Jesus por inveja. Aqui o versículo 18. Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então, não tem pecado nisso. É o povo que está invejando o Senhor Jesus. O que acontece? Ele lava as mãos e diz: eu estou inocente do sangue deste justo. Jesus não é bandido para morrer na cruz. Do sangue deste justo, deste santo Jesus. Mas Jesus enfrentou a morte no meu lugar, no seu lugar, no lugar de Barrabás. Ele pega aquela cruz, ele carrega aquela cruz, ele é crucificado naquela cruz, ele morre naquela cruz, mas a cruz não pôde detê-lo. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Esse é o nosso Jesus. Aí hoje nós temos o ditado, lavar as mãos. Quando você quer ficar livre de uma coisa, você diz: ó, lava minhas mãos. Dessa cena aqui de Pilatos, já pensou? Agora vamos pensar. Aí na sexta-feira Jesus morre. Falei aqui na quinta-feira passada, e também no culto de sábado e domingo, eu preguei sobre o jumentinho. Jesus montando no jumentinho, domingo de Ramos, e entrando em Jerusalém triunfalmente, e o povo bradando: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Cantavam, bradavam, gritavam na rua, enquanto o jumentinho andava por cima de panos, mantos e palmeiras. Jesus desmontou o jumentinho, levaram o jumentinho para o pasto. Jesus entrou no templo, derrubou as mesas dos cambistas. Jesus expulsou todos os cambistas do templo e disse: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E as crianças, e ele curou os cegos, curou os mancos que estavam lá no templo, e as crianças começaram a gritar e a cantar: Hosana ao filho de Davi. Criança não tem noção de falar isso. Hosana ao filho de Davi. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Mas as crianças, os filhos, ouviram os pais gritarem lá na rua. Então as crianças estavam repetindo aquilo que os pais estavam gritando. Leva seu filho para Jesus. Leva sua casa para Jesus. Convide Jesus para entrar no seu lar, entrar na sua vida, entrar na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Jesus entra e faz morada. E se Jesus entrar na sua vida, meu amigo, meu irmão, muda-se tudo. Ele é o Salvador. Sexta-feira,
dia nublado, a terra tremeu, as pedras se fenderam. Jesus está bradando, ele deu 7 brados na cruz. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. A terra tremeu, o sol escureceu, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Fica imaginando o sacerdote ministrando no templo, quando de repente, sem ele perceber, o barulho tremendo e o véu do templo rasgou. Isso quer dizer que agora nós temos acesso. Jesus abriu a porta para nós falarmos com Deus, para nós entrarmos em contato com o próprio Deus. Agora preste atenção, só Jesus é mediador, só Jesus é capaz e tem poder para fazer você entrar na presença de Deus. Não há parente dele, não há mãe, não há pai, não há irmão, não há ninguém, santo nenhum, pode fazer a porta se abrir para você chegar diante de Deus. Não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, homem, diz a palavra. Agora vamos pensar. Sexta-feira, dia nublado, eu li um livro do pastor Tony Campolo. Ele foi conselheiro da Casa Branca. Tony Campolo, filho, se tornou pastor também. Foi feito pastor. Normalmente, você segue aquilo que o pai faz ou aquilo que o pai profissionalizou. Aí, no caso, o filho era pastor e há um diálogo. Esse livro é um diálogo de pai e filho, de Tony Campolo e seu filho. E Tony Campolo, ele conta uma história de que ele, quando era jovem, ele tinha vontade de ser um bom pregador, de fazer sucesso, ter êxito nas mensagens, e era um bom pregador. E ele então estava num congresso, quando ele pregou um sermão sobre a morte do Senhor Jesus, e o povo respondeu, glorificou, ficou agradecido. Aí, no final, deram a palavra para um pastor já idoso, um velhinho. E o velhinho calmamente começou a pregar também, falar um pouco sobre a morte do Senhor. E ele usou uma frase que eu uso muito, em todas as Páscoas eu uso. É sexta-feira, mas o domingo vem aí. É sexta-feira, mas o domingo vem aí. E esse velhinho falava um pouco e dizia, é sexta-feira. Aí o povo já respondia, e o domingo vem aí. É sexta-feira e o domingo vem aí. Tony Campolo, ele falou que nunca viu uma coisa tão linda, que o povo ficou em pé e quando ele gritava, é sexta-feira, o povo bradava, mas o domingo vem aí. Ele estava dizendo para o filho que nós temos que nos espelhar nos mais velhos, nos pastores mais experientes, nesses que já passaram por tantos problemas, necessidade, por muitos seminários, que estudaram, que estudam a Bíblia, com cuidado, com zelo. Começa a olhar para esses pastores com mais experiência. Não estou dizendo que os jovens não possam ser um bom pastor, pode fazer um bom trabalho. Mas quem tem bagagem sabe mais, quem tem tempo sabe mais, conhece mais, vive mais. É sexta-feira, mas o domingo vem aí. Repita aí comigo agora, vou dizer, é sexta-feira, você mais o domingo vem aí. Dia nublado, sexta-feira, mas o dia do sol, o dia da ressurreição, é de manhã. Jesus rompe a morte, sai e encontra com Maria Madalena, encontra com as Marias, depois vai encontrar com cada um dos discípulos para recuperá-los, pois estavam desanimados, tristes. Jesus recuperou um por um. Final de semana tem mais. Nos nossos cultos sobre a Páscoa, a ceia do Senhor, nós vamos lembrar daquela cena da ceia do Senhor, Jesus celebrando a Páscoa, e depois da Páscoa ele instituiu a ceia cristã, que é o pão e o vinho. Não tem cordeiro assado, não tem ervas amargas. Eu posso usar pão sem fermento nessa Páscoa, mas nós não somos obrigados a usar pão sem fermento. Na Páscoa judaica era obrigado. Na ceia não. Nós comemos o pão que simboliza, representa o corpo do Senhor, e o vinho que representa o sangue do Senhor Jesus. Uma coisa bonita que a gente aprende é que isso significa transsignificação. Uma palavra um pouco extensa, mas dá para entender. Transsignificação. O que é isso? O pão não muda, o vinho também não muda, porque a igreja romana, os romanistas,
dizem que na oração do sacerdote, o pão deixa de ser pão e vira carne. E o vinho deixa de ser vinho e vira sangue. Isso é conversa para boi dormir. Nós não cremos na transubstanciação, que é essa doutrina romana. Nós cremos na transsignificação. Ou seja, é pão, é vinho, mas aqui o significado é mudado na minha mente. É corpo e sangue do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado pela Bíblia que nós temos. Pelos detalhes que Mateus deu para nós nos espelharmos. A cena da mulher de Pilatos. Pilatos sem saber o que fazer com Jesus. A multidão lança Jesus na cruz. A cruz não pode detê-lo. O túmulo não pode detê-lo. Herodes, Pilatos, os sacerdotes não puderam detê-lo, seguraram. Mas uma coisa nós falamos e cremos. Nós abrimos o nosso coração e nós podemos deter o Senhor na nossa vida até a eternidade. Que assim seja na vida de cada um que me assiste e me ouve nesta tarde. Que assim seja. Amém.